Doenças de veiculação hídrica matam aproximadamente 5 milhões de pessoas por ano. Quase metade dessas doenças são causadas por bactérias, e essas bactérias, elas causam principalmente diarreia. Então, acontecem muitas mortes por diarreia no mundo. Mas o que será que isso tem a ver com vírus, que é o assunto do nosso curso? Vem comigo que eu vou te contar. Hoje a gente vai falar sobre os vírus bacteriófagos e a gente também vai falar sobre os ciclos reprodutivos dos vírus. E por que eu resolvi falar disso para vocês? Porque os bacteriófagos, em especial um deles que é chamado de T4, eles são utilizados como modelo para muitas das questões que a gente vai ver aí pela frente, inclusive dos ciclos reprodutivos. Então é sobre eles que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Bom, os bacteriófagos, eles são vírus que são específicos de procariotos. Isso significa que eles infectam somente bactérias. Essa característica faz com que eles não consigam infectar os eucariotos, então a gente está livre dessa infecção. Se eles fossem considerados seres vivos, os bacteriófagos seriam considerados os mais numerosos do planeta. Eles estão presentes em grande quantidade. E a classificação deles ainda não é uma classificação muito certa, muito fechada. Mas a maioria deles são classificados de acordo com o tipo e a quantidade de material genético existente dentro do seu capsídeo. Pode ser um DNA, pode ser RNA e a quantidade de moléculas também pode variar. Como a gente está focando hoje nos bacteriófagos do tipo T4, é bom a gente lembrar que eles são vírus de DNA. Além disso, eles também podem ser classificados de acordo com o formato do seu capsídeo. Os bacteriófagos, eles são do tipo complexo, que é esse vírus aqui, ó, bonitinho, que tem a cabeça e a cauda. Mas eles também podem ser icosaédricos ou filamentosos. Se você está com dúvida desses formatos, dá uma olhadinha na nossa aula anterior que a gente falou sobre isso. Tudo bem? Bom, o que causa mais temor na hora da gente aprender sobre os vírus é o seu sistema de reprodução, os seus ciclos reprodutivos. Isso pode gerar bastante dúvida, e isso provavelmente vai ser cobrado. Agora, eu tentei organizar aqui para vocês os ciclos reprodutivos em etapas para a gente ver passo a passo e tentar clarear a mente. Então, vamos lá. Primeira etapa do processo de infecção de um vírus é chamada de adsorção. Isso vai acontecer com qualquer vírus, porque esse processo é quando o vírus se liga à célula hospedeira. No caso do T4, uma bactéria. No caso do coronavírus, as nossas células do trato respiratório. E assim por diante. Então essa ligação ela acontece por conta dos receptores de membrana, que são proteínas que estão na membrana plasmática das células que estão reconhecendo as proteínas virais, ou do capsídeo, ou aquelas que projetam no envelope viral. Esse processo de adsorção, ele pode ser reversível quando as ligações químicas que são formadas entre eles forem fracas, esse processo pode ser reversível. Existem algumas defesas que as bactérias têm também, a gente vai falar sobre isso lá no fim da aula, que impedem, na verdade, os vírus de fazerem essa adsorção. E elas podem ser irreversíveis, né? Quando a ligação ela é forte e aí as enzimas bacterianas, ou no caso da célula hospedeira, lisam essa proteína viral e permitem a entrada do vírus na célula. A segunda etapa do processo é chamada de penetração. A forma com que um vírus penetra dentro de uma célula, ela pode ser variada. Isso vai depender do tipo de vírus. Os bacteriófagos, eles são vírus não envelopados. Então, ele vai simplesmente injetar o seu material genético, o seu DNA, dentro do citoplasma da célula. Ele consegue perfurar a célula e fazer a injeção do material genético. Vírus que são envelopados, como o seu envelope tem uma constituição muito parecida com a membrana plasmática, que é o que dá origem geralmente a esse envelope, eles conseguem entrar inteiros dentro da célula. Não é o caso do T4. A partir do momento que o material genético penetra dentro do citoplasma,
ele pode seguir dois ciclos diferentes, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. A grande maioria dos vírus faz o chamado ciclo lítico. E o que é esse ciclo? É quando a produção de vírus dentro da célula hospedeira faz com que essa célula sofra lise. A lise é a ruptura da célula. Então ela morre, ela se rompe e libera as novas partículas virais que foram formadas lá dentro. E como que acontece esse ciclo? Quando o vírus faz o ciclo lítico, essas etapas aqui têm uma continuação. Então o vírus faz a adsorção, penetração e daí ele vai para replicação e síntese proteica. O processo de replicação é do material genético viral. Então é o material genético viral produzindo cópias de si mesmo. E a síntese proteica, e essas proteínas, elas também são proteínas virais. Então, a partir de agora, toda a célula está trabalhando em prol do metabolismo dos vírus. Então, essas proteínas virais aqui, algumas funcionais, algumas estruturais, elas vão servir para formar as novas partículas virais. E isso acontece na última etapa, que é a montagem do fago, a montagem do vírus. Nesse processo, as proteínas estruturais, elas se combinam formando capsômeros e os capsômeros se combinam formando o capsídio. Essa etapa a gente também comentou na aula anterior. Se você tem dúvida, dá uma olhadinha lá primeiro, ok? Quando acontece a união dos capsômeros para formar os capsídeos, em uma região específica desse capsídeo, formam-se aglomerados de proteínas específicas que têm duas funções. Primeiro, fazer um canal de abertura. Segundo, fazer o reconhecimento do material genético. E para que isso? O material genético do vírus precisa entrar dentro desse capsídeo para que ele seja formado, para que o novo vírus seja formado. Então essas proteínas formam um canal para permitir a passagem desse material genético e fazem a leitura para garantir que é o material genético correto que está entrando lá dentro do capsídeo. E aí pronto, o vírus já está montado, a célula sofre lise e essas novas partículas virais vão infectar as demais células hospedeiras. Alguns vírus, e um exemplo que a gente tem é o bacteriófago lambda, eles preferem o ciclo do tipo lisogênico. No ciclo lisogênico, não acontece a ruptura da célula. O que vai acontecer aqui é que o material genético viral, ele vai se fundir ao material genético da célula hospedeira, formando o chamado prófago. Esse cara aqui, esse material genético, ele é inativo. Proteínas virais reprimem a manifestação desse vírus, então ele se mantém inativo. Toda vez que a célula bacteriana se reproduz, se divide formando novas células bacterianas, o material genético do vírus está se replicando junto. É uma estratégia interessantíssima que ele utilizou para replicar o seu material genético. A lisogenia, ela é muito importante porque ela garante uma certa imunidade bacteriana. Acontece que quando o material genético da bactéria está associado ao material genético viral, as proteínas que ela passa a produzir são um pouco diferentes da que ela produziu originalmente. E isso faz com que as proteínas da sua membrana sejam também diferentes. E é por conta disso que ela vai impedir a adsorção de novos fagos. Lembrando que o processo de adsorção só acontece porque a membrana da bactéria, as proteínas de membrana da bactéria são capazes de reconhecer as proteínas virais. Sendo que as suas proteínas de reconhecimento estão diferentes agora, elas deixam de reconhecer as proteínas virais e impedem a entrada de novos vírus nessa bactéria. Isso é um processo evolutivo importantíssimo que aconteceu para a evolução dos fagos. Porque na natureza eles dependem das bactérias para eles conseguirem sobreviver. Se uma população de bactérias for super infectada por vírus,
essa população acaba morrendo. Isso significa que não vai mais ter célula hospedeira para os fagos sobreviverem. Então essa foi uma estratégia que eles descobriram, que eles utilizaram aí ao longo do processo evolutivo para garantir que não termine, que não acabe a população de bactérias, para que eles possam viver dentro dessas células. Essa imunidade também se aplica aos antibióticos. Em algumas situações, essa modificação nas proteínas estruturais das bactérias faz com que elas se tornem resistentes a alguns antibióticos. Também é interessante a gente lembrar que o material genético das bactérias, quando ele está associado ao material genético de um vírus como fagos, ele faz com que as bactérias produzam proteínas diferentes. Partes dessas proteínas, alguns exemplos delas, podem ser toxinas, como as toxinas produzidas pela bactéria causadora da difteria. Essa imagem mostra pra gente que os bacteriófagos do tipo T4, eles são capazes de migrar de um ciclo para o outro. Então, em determinados momentos, eles estão desempenhando o ciclo lisogênico. Em outros momentos, eles estão desempenhando o ciclo lítico. Esse processo, essa transição de um ciclo para o outro, ela pode ser induzida por vários fatores. Por exemplo, a radiação ultravioleta é capaz de promover essa indução. Existem outros vírus que fazem isso. O vírus da herpes, por exemplo, ele passa a maior parte do tempo no ciclo lisogênico. Em determinadas situações, ele passa a fazer o ciclo lítico. E é aí que a gente começa a ter os sintomas da herpes. É por isso que a herpes, a gente diz que quem tem para a vida inteira. Ela só não está sendo manifestada naquele momento. As bactérias, elas também desenvolveram mecanismos para evitar a infecção pelos fagos ou bacteriófagos. Existem vários mecanismos. Alguns deles impedem o processo de adsorção, outros impedem o processo de injeção do material genético, mas eu gostaria de falar um em específico e eu só vou citar de forma rápida. A gente vai conversar bastante sobre esse processo no nosso curso de biotecnologia. Como esse processo está sendo muito falado desde o ano passado, eu vou começar a falar dele para vocês aqui e a gente continua mais para frente com mais detalhes. Então, existem nas bactérias sequências curtas e repetidas, que são sequências chamadas de palindrômicas no material genético. Elas são separadas entre si por sequências de DNA exógeno. Quando acontece a clivagem desse material genético, e ela acontece em momentos específicos, essas sequências CRISPR, que são curtinhas, elas são liberadas. E elas vão produzir um RNA CRISPR complementar a esse conjunto aqui de segmentos de DNA. E esses RNAs que foram formados aqui, eles vão participar de um complexo que consegue clivar o DNA exógeno. Então, o material genético externo que está entrando dentro da célula, como de um fago, por exemplo, ele vai ser clivado, ele vai ser cortado, e aí o vírus não vai conseguir infectar a célula. E para finalizar essa parte, eu gostaria de falar para vocês por que eu citei as doenças bacterianas, a diarreia que mata tantas pessoas no mundo. Pelo seguinte, existe um procedimento chamado fagoterapia. Esse procedimento ele foi estudado por muitos anos, que é a forma com que os fagos podem eliminar bactérias que são causadoras de doenças. E a partir do momento que os antibióticos foram surgindo, esse assunto foi deixado de lado. Poucos países, a Rússia é um deles, que manteve os estudos com bacteriófagos, ainda assim, não de forma tão numerosa. Bom, acontece que as bactérias estão ficando cada vez mais resistentes aos antibióticos e por conta disso, muitos desses estudos estão sendo retomados e talvez seja um avanço aí no tratamento dessas doenças bacterianas. E o uso dos fagos contra bactérias é um controle biológico e ele tem muitas vantagens, principalmente porque os resultados das pesquisas têm se mostrado satisfatórios. Além disso, não há destruição da microbiota bacteriana normal do organismo, porque os fagos, eles infectam bactérias específicas e não qualquer uma.
Pode ser tomado em dose única, então há essa possibilidade de não ter que ficar tomando dias de remédio, em pílulas geralmente. E ele não tem perigo para os humanos, afinal de contas, a gente viu lá no comecinho da aula que os fagos não infectam as células eucarióticas. Bom, por enquanto é isso, já já a gente vai para a próxima etapa, tá bom? Beijo, bons estudos para vocês!